20 minutos. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nessa Casa Legislativa para celebrar os 30 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Caxias do Sul. Uma trajetória que teve início oficialmente em 4 de março de 1996, mas que começou a ser desenhada ainda antes, quando a universidade, por meio de seu então reitor, professor Rui Pauletti, consultou a SEAC, Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Químicos e Geólogos de Caxias do Sul, sobre a implantação de um novo curso. A escolha pela arquitetura e urbanismo já demonstrava, naquele momento, uma visão de futuro, a compreensão de que pensar o espaço urbano é também pensar a qualidade de vida da sociedade. Para viabilizar o curso, a universidade elaborou uma especialização em pesquisa e ensino de arquitetura, visando capacitar os então profissionais arquitetos e urbanistas para a atuação docente. Desde sua origem, o curso foi estruturado sobre princípios sólidos, busca pela inovação científico-tecnológica, adoção do conceito do acadêmico como construtor do seu conhecimento, sendo o professor um orientador do estudante em sua caminhada, com a utilização de pedagogias de aprendizagem ativa e o respeito à diversidade de ideias e de pessoas, demonstradas nesse primeiro PPC. Ao longo dessas 3 décadas, esta base permitiu consolidar uma trajetória marcada pela seriedade, pela consistência acadêmica e pelo compromisso com a comunidade. Um dos marcos dessa história foi a participação ativa dos estudantes em projetos concretos, como a concepção da Biblioteca do Campus 8, resultado de um concurso interno que se transformou em uma obra construída e que permanece até hoje, como um símbolo dessa integração entre ensino e prática. Da mesma forma, em 2003, a criação do Taliesin, Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, representou um passo importante na aproximação entre a universidade e a sociedade, por meio de ações voluntárias voltadas à qualificação dos espaços urbanos e à promoção de uma cidade mais acessível. Entre os anos de 2007 e 2009, o curso construiu um novo currículo, que, assim como o anterior, foi inovador. Dentro das inovações metodológicas, a adoção de 2 ateliês integrados de fechamento de ciclo, que contavam com professores de todas as áreas de conhecimento. Uma verdadeira experiência pré-profissional, levando o curso a um novo patamar de exigência, de qualidade e de competência dos acadêmicos, futuros egressos. Essas experiências, aliadas à qualidade de ensino, resultaram em importantes reconhecimentos ao longo dos anos. Nossos estudantes e egressos conquistaram premiações relevantes em concursos regionais e nacionais, destacando-se pela capacidade de propor soluções inovadoras, sensíveis ao contexto social, cultural e ambiental. Em 2017, a menção honrosa no concurso universitário BID Urban Lab com o trabalho Comunidade, Patrimônio e Cultura. No ano seguinte, acadêmicos receberam o 2º lugar no Urban 21, concurso universitário brasileiro de urbanismo, com o trabalho Forqueta, a Memória dos Esquecidos. E também o Prêmio Nacional Bonancini de Design, que reconhece projetos inovadores e sustentáveis na categoria Design de Ambientes. Em 2019, veio a menção honrosa no 32º concurso de ideias em arquitetura do portal Projetar.org, 5º prêmio para soluções em cidades. Em 20, grupos de egressos e acadêmicos receberam premiações nos concursos de ideia nacional,
Casa Saudade, Cidade Sustentável, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, com o apoio da ONU Habitat. No ano de 2021, uma egressa foi premiada em nível estadual pelo IAB-RS com o prêmio José Albano Volkmer, pelo projeto Parque da Barragem Santa Mônica, na categoria Urbanismo e Cidades. Da mesma forma, o corpo docente tem sido reconhecido por sua excelência, com distinções que evidenciam o rigor técnico e a produção acadêmica, e a contribuição efetiva para a arquitetura e urbanismo. Outro aspecto que merece destaque é a relação do curso com a comunidade, que, entre 2017 e 2020, em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Núcleo Caxias, passou a realizar, nessa Casa Legislativa, as apresentações públicas dos trabalhos de conclusão de curso, ampliando o acesso ao conhecimento produzido na universidade e fortalecendo o diálogo com a sociedade. Ao longo dessa trajetória, formamos 1.150 profissionais, mantendo o curso entre os mais bem avaliados do Rio Grande do Sul e do Brasil, segundo indicadores oficiais e rankings nacionais. Essa qualidade também se expressa no incentivo à internacionalização, com programas de intercâmbio, parcerias com instituições estrangeiras e viagens acadêmicas, nacionais e internacionais, orientadas por professores, que proporcionam aos estudantes uma formação ampliada e conectada com diversas realidades. Nesse momento, o curso se volta mais uma vez para o futuro. Estamos em processo de construção de um novo currículo, que busca consolidar os avanços já alcançados e, ao mesmo tempo, responder aos desafios contemporâneos de uma sociedade em constante transformação. Formar arquitetos e urbanistas hoje exige mais do que domínio técnico, exige capacidade crítica, responsabilidade social, consciência ambiental e, sobretudo, autonomia para atuar em cenários complexos e dinâmicos. Esse compromisso, vale destacar, já estava presente desde a concepção do curso, demonstrando sua visão pioneira e alinhada ao futuro. Por isso, ao celebrarmos os 30 anos de história, não estamos apenas fazendo um balanço do passado. Estamos, sobretudo, reafirmando nossos compromissos de continuar contribuindo para a construção de cidades mais justas, mais humanas e mais sustentáveis, de formar profissionais que compreendam o impacto de suas escolhas e que atuem com ética, responsabilidade e sensibilidade, e de seguir inovando, sem perder de vista os valores que fundamentam essa trajetória. Nesse momento, quero registrar nossos agradecimentos a todos que fizeram parte dessa trajetória, e de forma especial a nossa egressa Isabela Reck, e a vereadora Sandra Boneto, por proporcionar esse espaço para que possamos compartilhar, ainda que de forma breve, a história do nosso curso. Finalizo reafirmando: 30 anos representam, sim, uma conquista significativa, mas representam, acima de tudo, uma base sólida para o futuro. Que possamos seguir projetando com responsabilidade e sensibilidade os espaços onde a vida acontece. Muito obrigada. Agradeço à professora Doris, que se manifestou em nome do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Caxias do Sul. Momento também que suspendo a sessão para uma foto... Ah, não, senhor, desculpa. Bom dia a todos. Gostaria de saudar e agradecer o vereador João Ues, que preside essa sessão, e também a vereadora Sandra Boneto e demais vereadores que aprovaram esse momento do nosso curso de arquitetura nos seus 30 anos. Saúdo os presentes que estão aqui hoje, em especial a professora Nicole Rosa, coordenadora do curso de arquitetura em Bento Gonçalves, professor Paulo Rogério de Mori, professor desde o início desse curso e também servidor público do município de Caxias.
as pessoas que nos assistem em casa, Enilda Gabana, nossa secretária de área, que está aqui conosco também. Trago a saudação do nosso magnífico reitor, professor Gelson Leonardo Reck, e do nosso vice e futuro reitor, né, professor Asdrubal Falavinha, que assume a universidade a partir do próximo mês. Nessa nossa universidade, que é comunitária, eu acho que é importante a gente falar algumas coisas em que se insere o nosso curso de Arquitetura e Urbanismo da UX. O professor Gelson costuma falar que é uma universidade pública, não estatal, mas uma universidade privada sem proprietário. E o contexto que ela foi criada também. Essa universidade foi criada nessa região para o desenvolvimento, a partir do conhecimento, em uma região que não tinha ensino superior. E essa construção parte também do município de Caxias, né? A gente está na Câmara de Vereadores e o município de Caxias até hoje faz parte do nosso conselho universitário. O quanto que é importante essa forma em que foi criada essa nossa universidade e o quanto ela é da própria comunidade. Essa universidade, criada por essa região, ela foi escolhida a melhor universidade privada e comunitária do sul do país no ano passado, competindo com universidades como a PUC de Porto Alegre e a PUC de Curitiba. Também, a partir de dados de 2024, publicados em 2025, foi a universidade comunitária e privada que mais criou patentes no ano de 2024. Isso não é pouca coisa. A gente está na cidade, que é a segunda maior do estado, mas a gente representa muito, seja na formação dos profissionais, como no apoio ao desenvolvimento econômico da nossa região. Dentro dessa nossa instituição, é importante falar que a gente tem áreas de conhecimento. Estou, neste momento, na condição de direção da área de Artes e Arquitetura, que envolve o curso de Arquitetura e Urbanismo, em que a professora Doris é a coordenadora aqui em Caxias, mas temos também outros 6 cursos, o curso de Artes Visuais, de Dança, de Design de Interiores, de Moda e de Música. É muito difícil, às vezes, colocar um curso como curso de arquitetura dentro de uma caixa de artes e arquitetura, né? Porque, se a gente observar o curso de artes e arquitetura, o curso de arquitetura e urbanismo, me desculpem, é um curso que está dentro das ciências sociais aplicadas. As ciências sociais aplicadas estão mais próximos da administração, do direito, do jornalismo, do que obrigatoriamente da moda, da música ou da dança. É interessante a gente perceber isso na formação dos nossos alunos. Os nossos alunos, eles se formam com uma formação bastante diversificada. Eles se formam arquitetos e urbanistas que aprenderam a desenhar e usam a representação gráfica como linguagem, como a forma de transmitir conhecimento. Eles aprendem história e teoria da arte e da arquitetura, as tecnologias, as instalações, as questões de conforto ambiental e fazem projetos. As nossas disciplinas principais são as disciplinas de ateliê de projetos. São 6 disciplinas mais os TCCs. Para vocês terem uma noção, os nossos alunos fazem lá no ateliê 1, me corrija se eu estiver errado, prof. Doris, loteamento, projeto de loteamento e de residências. No ateliê 2, edificação comercial num centro consolidado, visando a vida urbana. No ateliê 3, habitação e urbanismo de interesse social. No ateliê 4, patrimônio e restauro da nossa cultura, das nossas edificações históricas. No ateliê 5, a discussão da edificação em altura e o impacto que ela gera no ambiente urbano. No ateliê 6, projetos de mobilidade e de espaços abertos. Então, trata-se de uma formação bem multidisciplinar, e isso é importante que a gente perceba. É uma formação profissional técnica, mas é um cidadão com formação integral. E esse é o objetivo da nossa instituição, não só formar profissionais técnicos, mas sim cidadãos que têm uma formação integral. Costumo falar para os meus alunos que a arquitetura, por mais contraditória ou paradoxal que possa parecer, a gente se forma especialista em ser generalista. Mas é o profissional que precisa fazer isso, aquele que amarra as diversas especialidades. Além da formação, a gente tem as extensões, e eu acho que a extensão é algo muito importante a ser falado aqui, que nos leva, como curso de arquitetura, como área de artes e arquitetura, para a comunidade. Então, a gente tem diversas formas de realizar a extensão. A gente tem a extensão curricularizada, em que a gente traz demandas da própria sociedade para ser discutida nessas disciplinas. A gente tem extensões, que são cursos, que são eventos de extensão, que são abertos para toda a comunidade. A gente tem também outras atividades de extensão, que foi como eu, professor André Melati, conheci o curso de arquitetura da UX. Não sou formado pela UX, infelizmente. Também não fui professor
de primeiro momento na UX. Eu conheci o nosso curso num curso de extensão em que a Universidade de Caxias do Sul, junto com a Metroplan, que é o órgão de planejamento do governo do estado, forneceu lá em 2005, ou seja, não estou os 30 anos, mas mais de 20, né, Doris, no curso de arquitetura. Esse curso foi fornecido para que os técnicos dos municípios da nossa região elaborassem planos diretores a partir do Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001. Então, percebam o impacto que um curso gera não só na formação, mas gera na nossa região. E é importante que se fale isso. Ao todo, são 1.142 arquitetos formados nesses 30 anos no curso de arquitetura da UX. Não são poucos. 1.150, Doris está me atualizando aqui. Não são poucos. E eu queria destacar alguns deles que passaram por esta casa. Primeiro, o arquiteto Edson Marchioro, que antes de ser arquiteto, ele foi vereador nessa casa. Depois de vereador, ele foi arquiteto, se formou lá com nós. Em segundo, o então estudante de arquitetura, eleito vereador, o arquiteto Vinícius de Tomás de Ribeiro, que foi presidente desta casa e deputado estadual no Rio Grande do Sul, além de secretário do município em mais do que uma pasta. Depois, a arquiteta Denise Pessoa, também nossa egressa, formada aqui, e foi presidente nessa casa, atual deputada federal. E, por último, aqui a Isabela Heck Schumacher, que foi vereadora por um período, na última legislatura, se eu não me engano, né, Isabela? Então, o quanto que nós, no curso de arquitetura, nesses 30 anos, dentro da área de artes e arquitetura, a gente contribui para formar pessoas e também cidadãos integrais. E assim seguimos. Que tenhamos muitos anos e muitas pessoas com formação integral no nosso curso e na nossa universidade. Muito obrigado. Agradeço a professora Doris e o professor André. Momento que suspendo a sessão por uma foto coletiva com os representantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Caxias do Sul. A sessão está suspensa.